Olá pessoal, olá prezados ouvintes aí do canal Pensando Sociologicamente. Aqui mais um vídeo do professor Miro Santos aqui no canal. Se você não é inscrito, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos sempre pensando a sociedade de educação e a complexidade do real. Bom, aqui no canal eu faço menções algumas vezes de algumas notícias, outras vezes de coisas e conceitos, categorias que dizem respeito às ciências humanas, sobretudo à sociologia, e muita coisa sobre educação, sobretudo para ajudá-los aí, aos ouvintes, aos professores e professoras, a se preparar para processos seletivos, concursos, enfim. Entretanto, algumas notícias de cunho nacional reverberam bastante. A gente tem a missão também de explicar e de comentar aqui no canal para que fique um entendimento um pouco mais assertivo, mais correto, mais adequado, eu diria. Porque há coisas que dizem respeito à área das ciências humanas, sobretudo antropologia, sociologia, ciência política, e é a área na qual eu tenho conhecimento, porque sou formado nessa área das ciências sociais também. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o marco temporal. A gente sabe que está tendo uma discussão desde a votação que tivemos. A bancada do MS ela votou maciçamente, quase, né? Porque em sua maioria votou aprovando. A gente vai tentar entender um pouquinho o que diz respeito a esse tema, o que significa esse marco temporal, que também está sendo analisado no STF até o momento de gravação desse vídeo. Vamos lá? Vamos embora! Bom, o marco temporal para terras indígenas diz respeito às terras indígenas. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue para o STF. Pessoal, grupos indígenas se dirigiram até o Congresso Nacional na semana passada para fazerem protestos e sobretudo, se mobilizar e fomentar um engajamento para a causa indígena, que é a causa ambiental, que é a causa também de respeitar o que dizia a Constituição e o que estava defendido em relação aos territórios indígenas. Os povos indígenas não surgem de 1988 para cá. Esse é o grande debate, essa é a grande questão, esse é o grande debate, e a gente vai explicar. Bom, em tese, o que diz essa lei? O marco temporal, simplificando um pouco, ele vai dizer o seguinte, que as comunidades e os povos indígenas só podem ocupar as terras que já tinham sido ocupadas desde outubro de 1988. Então, essas comunidades que já ocupavam esses locais demarcados, ou para serem demarcados, e se eles tendem a demarcar ou desejam a demarcação, só poderá ocorrer a demarcação em locais ocupados até 1988. Na Câmara houve votos favoráveis, tem uma grande bancada lá ruralista, bancada do boi, da bala e da Bíblia, bancada muito conservadora, o pessoal é muito liberal na economia, liberalismo econômico, lá David Ricardo, liberalismo de John Locke e tudo mais, e na questão da pauta da sociedade em si, é muito conservadora, então por isso que a gente fala liberal na economia e conservador nos costumes. E aí eles não são a favor da mobilização dos povos indígenas desses movimentos sociais. Por outro lado, então assim, na Câmara houve 283 votos favoráveis ao projeto e 155 contrários. Por outro lado, a questão do marco temporal já estava em pauta, de ser julgada no STF. Esse julgamento está previsto aí para 7 de junho. Bom, no Congresso já essa demanda é uma antiga demanda da bancada ruralista, A bancada do agro é pop, agro é tech e tudo mais. E eles tinham essa demanda do marco temporal e também o Centrão, que é aquele bloco informal de partidos sem muita linha coerente, linha ideológica muito certeira, muito precisa e muito forte. Enquanto isso, na sociedade civil, sobretudo aqueles pessoal mais ligado às linhas dos direitos humanos, a linha mais progressista, o projeto é duramente criticado, técnicos que trabalham com a questão indígena, professores, intelectuais, antropólogos, enfim. E a gente tem também a questão dos povos indígenas, do Ministério dos Povos Indígenas, que também já perdeu a FUNAI e agora está perdendo essa questão da demarcação. E fica uma coisa muito atropelada, Parece que estão passando um trator em cima aí das mobilizações desses povos, que são os povos originários, são os povos nativos, que são as etnias que vivem aqui. Há cerca de 300 etnias falando mais de 200 línguas e a gente tem que olhar isso com certa seriedade. Bom, após essa derrota, a Sônia Guajajara escreveu no Twitter,
Aprovado o PL 490 pela Câmara, um ataque grave aos povos indígenas e ao meio ambiente. Seguimos lutando pela vida. Ainda no Senado, dialogaremos para evitar a negociação de nossas vidas em troca de lucro e destruição. Não desistiremos. Fecha aspas. Bom, tem os representantes também dos povos indígenas. A articulação dos povos indígenas do Brasil foram à Praça dos Três Poderes, né, protestar contra o estabelecimento do marco temporal já nessa semana passada. Bom, o projeto ele é originalmente de 2007, esse que foi votado na Câmara dos Deputados. Inicialmente ele tinha o objetivo de transferir do Executivo para o Legislativo o poder de demarcar terras indígenas. Essa era a grande questão, essa era a grande briga que se tinha até então. Era o medo de sair do Poder Executivo, de sair daquele que tem poder de decisão, né? O Estado-nação, ali, o Executivo, o governo, e ir para o Legislativo, que a gente sabe que o Legislativo é muito conservador, tem uma bancada ruralista enorme. E nesse ínterim mudou-se basicamente o projeto. Com as modificações e mais vários itens, né, um texto substitutivo do deputado Arthur Maia, que é o relator da matéria. Bom, a briga não para, tem a briga lá desde a terra Raposa do Sol, tem os Yanomamis, tem vários territórios indígenas para serem demarcados, tem o caso do STF na previsão do julgamento lá no dia 7 de junho, né, está previsto para ser julgado, referente à terra indígena Ibirama Laclanho, que ela é habitada, lá em Santa Catarina, é habitada pelos povos Xocleng, Caigangue e os Guarani. A disputa judicial envolve, de um lado, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o outro órgão do governo estadual de Santa Catarina, que reivindicam áreas que a FUNAI havia declarado como tradicional. O que dizem os povos originários e vários grupos ligados aos movimentos sociais indígenas? Bom, vários grupos indígenas são contrários à aplicação do marco temporal, pois dizem que muitas comunidades foram expulsas dos seus territórios antes de 1988. Olha que coisa séria. E é muito ruim, porque esses povos eles estão e tem certa disputa, né, para que eles possam delimitar realmente seu território. E essa disputa não acabou, não findou. A gente tem essa disputa ocorrendo no Brasil afora, mesmo muito depois de 1988, nos dias atuais, por exemplo. Esse de Santa Catarina é um exemplo claro de que não parou essa briga. Bom, a gente tem uma luz no fim do túnel. Em 2018, sobre também um julgamento que estava muito ligado a esse marco temporal, só que era a demarcação dos territórios quilombolas. O STF, Supremo Tribunal Federal, ele rejeitou a tese do marco temporal. Bom, vamos ficar de olho para verificar como que vai acabar, né? Qual será o final dessa história, que tem muita coisa, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Valeu? Ficamos aqui, um forte abraço, até mais. Vamos sempre pensando na sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu, até mais.